Boa tarde, meu nome é Antônia Marcilene Silva Fernandes, sou acadêmica no curso de Licenciatura em História, no Centro Universitário Unifael, no Polo de Capitão Poço. O meu trabalho de conclusão de curso tem como tema Ensino da História, uma reflexão sobre os desafios e as possibilidades de novos métodos para fortalecer o ensino e a aprendizagem. E o motivo de eu ter escolhido esse tema foi porque eu, como futura professora de História, preciso conhecer os métodos trabalhados, os métodos inovadores que são trabalhados em sala de aula, e que eu também possa contribuir, né, para os professores, né, no futuro. O objetivo é discutir a diferente alternativa de trabalhar a disciplina História em sala de aula. E também conhecer as dificuldades inerentes ao ensino prático da história, conhecer as metodologias trabalhadas, a importância do professor na formação do aluno, que ele vai formar um cidadão crítico, né? No futuro, ser um futuro historiador. E para que eu concluísse essa pesquisa, eu tive vários autores como referência, mas vou citar apenas alguns deles. O primeiro é Fonseca, 2005. Ele, na sua obra, ele relata, né? Deste modo, o ensino de história, né, passa a valorizar a problematização, a análise e a crítica da realidade, transformando os professores e alunos em produtores de história e conhecimento em sala de aula, tornando todo sujeito histórico do cotidiano. E também Marc Bloch, 1949, ele destaca em sua obra Apologia da História, que o ensino de história deve investigar o passado com base em perguntas do presente, interpretando vestígios de documentos para entender as ações humanas. E também a LDB, 93, 94 de 96, determina, né, que o ensino de história do Brasil levará em conta, né, as contribuições das diferentes etnias para a formação do povo brasileiro, né? Em especial as matrizes indígenas, africanas e europeias. Isso consta no artigo 26 do parágrafo 4º. A partir da pesquisa, dessa pesquisa realizada, percebi, né, que o ensino de história ele nem sempre foi priorizado, né, nas escolas brasileiras. Foi no final do século XIX que ela surgiu na Europa como disciplina, né? E no século XX ela foi obrigada a ser trabalhada pela LDB, né? Obrigou o estudo dessas nações, né? Que foram a formação do povo brasileiro foi através dos europeus, dos africanos e dos indígenas. E que foi por meio desses fatos narrados que nós conhecemos as histórias dos povos, né? Hoje em dia. A gente vê a importância da história na formação do aluno enquanto cidadão, né? Crítico, né? Um futuro historiador, né? Mas para que essas aulas sejam de grande proveito, né? Dinâmico, transformador da realidade dos alunos, precisa ser trabalhados os métodos que possam fazer com que o aluno interaja, né? Com que o aluno contribua, se sinta à vontade, né? De construir, né? A sua própria história. E conheça também a sua realidade, né? Comparando os fatos do passado com os da sua realidade, né? O professor, né? Precisa fazer um estudo da realidade dos alunos, né? Juntamente com eles, para que eles possam construir uma história, né? Do seu presente. A gente sabe que o modo de ensinar houve transformações, né? Que a LDB é um guia, né? Um referencial para que a gente possa
ter base de como planejar as aulas de métodos inovados, né? E a gente sabe, né, que o professor ele é fundamental, né, na formação do aluno enquanto cidadão, né? E que ele precisa utilizar métodos novos, né? Metodologias inovadoras, que a gente hoje ainda vê muitos professores, né, que usam método tradicional, né, que deixa o aluno a desejar, né, expor suas ideias. E também, né, o parâmetro curricular nacional, que ele tem como objetivo, né, estudar, né, as mudanças, as permanências nos costumes, né, nas tradições, o respeito, né, que nós devemos ensinar em sala de aula, respeito às diferenças, culturas. O papel do professor, né? O papel do professor em sala de aula é auxiliar, né, para que o aluno dê sua opinião, sua crítica, né, durante as aulas, né? O aluno possa construir, né, sua história, seu texto, desenvolva, né, já aprimorando ele para no futuro ser um futuro historiador. Apesar dos avanços tecnológicos, a gente ainda vê hoje em dia que tem professores, né, que eu falei anteriormente, que seguem o método tradicional de ensinar, né? E o motivo de tem muita precariedade ainda no ensino da história, é a falta de materiais, muitas vezes materiais didáticos, né? Professores, formação continuada para professores, um laboratório, né? Sala de pesquisas, tudo isso necessita, né? Mas que os professores adaptam as aulas de acordo com o livro, né? Com os materiais que eles utilizam no dia a dia, né? Que esses materiais ajudam bastante. A dificuldade que eu tive foi em relação a fazer as pesquisas dos autores, né? Que eu não tinha muito conhecimento sobre quais autores pesquisar e também sobre a formatação do texto, que eu também não tenho muita ideia de como mexer em informática. E dessa forma eu posso concluir que os meus objetivos foram alcançados, né? Porque a gente vê a importância da história na formação do aluno, né? Apesar de que nem sempre existiu, né, a história, mas que ela auxilia, né, para que o aluno seja um cidadão crítico, de respeito, de valor, né? E que, apesar de ter, né, os métodos inovados, né, hoje em dia ainda existe muita dificuldade dos alunos para que possa dar uma aula, né, para que o aluno possa se sentir à vontade, se sentir um sujeito construtor, né, de histórias. Um aluno, uma pessoa crítica, mas que, por causa que aparecem várias dificuldades, né, falta de formação de professores, ferramentas que eles possam estar utilizando para elaborar, né, suas atividades. E também, apesar, né, de existir muitos meios, né, para a gente estudar hoje em dia, a gente sabe que o professor é de fundamental importância, né, numa sala de aula. E eu espero que essa pesquisa contribua, né, na formação para futuros campos acadêmicos, né, e também auxilie os professores, né, ajude a contribuir, né, para que ele tenha faça uma aula inovadora, uma aula que atenda, né, a necessidade dos alunos. E é de fundamental importância, né, a investigação futura de metodologias que possam
contribuir, né, para que os professores tenham mais facilidade, né, em elaborar seus planos de aula, que possam formar políticas que ajudem, né, com ferramentas, com materiais, pesquisas. E é isso que eu queria falar sobre o meu trabalho. E eu queria agradecer primeiramente a Deus, em segundo lugar, o povo da FAEL, meu esposo, meu filho, minha família, meus pais, minha mãe, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus colegas de trabalho da Escola Magalhães Barata, aqui no município de Garrafão do Norte, os professores formadores e todos os professores que vão avaliar esse vídeo. Muito obrigado.